Boa tarde a todos, está começando mais um Café e Filosofia e como já falado anteriormente, hoje nós vamos bater um papo muito interessante com o pastor Paulo, que é presidente da Assembleia de Deus aqui da região. Lembrando que a Assembleia de Deus é a maior denominação evangélica do Brasil, então é muito interessante ouvir o que essa grande denominação e quem responde por ela tem a falar sobre vários acontecimentos, sobre a sua história, seus posicionamentos e aí por diante. Primeiramente, muito obrigado mesmo, pastor Paulo, por ter aceito o nosso convite de dispor o seu tempo aqui para vir conversar, vir levar conhecimento para frente, que é o principal objetivo do programa, né? E já passando a bola para o senhor já engatilhar, da onde veio a Assembleia de Deus? Assim, qual que seria a origem da denominação religiosa em si? Muito bem. Boa tarde, eu sou o pastor Paulo, para quem não me conhece. Sou recém-chegado aqui em Cruzeiro do Oeste, vindo de Assis, Chateaubriand, onde fiquei 14 anos pastoreando. E a convenção até então, o CIADEP, me solicitou para vir atender a demanda do trabalho aqui. Dia 15 agora vai estar fazendo 4 meses que eu aqui cheguei, né? Estamos contentes, gostando muito da cidade, do povo, uma etnia diferenciada, mais nordestina, né? Para mineiro, e nordestino, e baiano, muito bom, gostei demais, viu? Gostei demais. E então, só para me apresentar aí, tá bom? Você que não me conhece, eu sou o pastor Paulo, então estou aqui, vai fazer 4 meses. E é um prazer estar aqui, atendendo aqui ao pedido do nosso querido Wellington, que fazendo umas perguntas, inclusive vai entrar na área da filosofia. Ele é filósofo, mestre na filosofia, então a única coisa que eu posso dizer para vocês é que eu sou apaixonado pela filosofia, só isso. Fora daí eu não posso dizer mais nada, estaria colocando em risco minha própria reputação. Mas eu sou apaixonado, eu gosto da filosofia. E com relação à Assembleia de Deus, essa sigla AD, que é a maior denominação evangélica atualmente do Brasil, né? Eu até nem saberia dizer o censo demográfico atual, porque ela cresce todo culto, ela aumenta, então não tem como... Tem que estar em constante pesquisa. Não, tem que estar, todo dia tinha que sair uma... Né? E a nossa fonte de informação não comporta essa demanda, né? Então essa denominação é uma denominação Assembleia de Deus. Ela chegou no Brasil em 1911, né? 1911. Chegou através do missionário Daniel Berg e Gunnar Wingre, né? São da Noruega, noruegueses. Chegaram aí e trouxeram o evangelho, uma visão diferenciada. Eles eram de outro segmento cultural, mas aí Deus os preparou dentro dos conformes pentecostais, para que eles viessem aí e trouxeram, né, o movimento. Chegaram ali em Belém do Pará, se estabeleceram ali e começaram a trabalhar em um porão da Igreja Batista. E como Deus tinha os trazido para esse projeto pentecostal, poucos dias depois Deus começou a trabalhar, a juntar pessoas, a agregar valores. E o próprio Deus se encarregou, através de Jesus, os batizar com o Espírito Santo. E houve uma diferença, um grupo aceitou, outro não aceitou. E aí, mas quando foi no dia 18 de junho de 1911, aí então estabeleceu-se o início, quando de fato, de direito, esse grupo que foi batizado e aderiu à cultura pentecostal, deu início, então, deu a largada, né, no movimento pentecostal, a Assembleia de Deus no Brasil, lá em Belém do Pará. Ô pastor, na sua opinião pessoal, obviamente,
Porque aqui que o senhor atribui digamos, essa dominância da Assembleia de Deus, pelo menos no Brasil? Por que o senhor acha que ela é a maior denominação evangélica do Brasil? Qual que é esse atrativo que faz dela ser essa dominadora, digamos assim? Primeiro, eu vejo assim uma forma de regra vivenciada de entendimento que é um projeto de Deus. Esse projeto é de Deus. Era, é e continuará sendo. Segundo, essas pessoas que são os pais da igreja, né, culturalmente falando, era o início, eles trouxeram uma cultura diferenciada, porque a cultura é ela que rege os valores, né? E nessa cultura está escrito em João 8:32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 5:39, examinai as escrituras, vós cuidais ter nelas a vida eterna. Então essas pessoas que são os fundadores, eles se assentaram, examinaram a Bíblia, e dentro da Bíblia, de uma cultura bíblica, de um preceito divino, eles montaram uma cultura de regência, de atuação. E aí as pessoas ouviam, e até que nós chamamos dentro da interna de regras, normas, costumes. Essas regras, essas normas, esses costumes chamaram a atenção de quem quer viver certo, fazer certo, que acredita na Bíblia e que quer ter uma vida diferenciada. Eles abraçaram essa cultura, essa doutrina, podemos assim dizer, assembleiana. E o segredo de ela ter crescido é isso, que quem sempre pensou, continua pensando e vai pensar em querer fazer certo, lê a Bíblia e vai aferir aos demais segmentos e vai achar que essa é a mais correta. Então, sempre vai crescer, porque tem sempre gente querendo fazer o que é certo. Porque a conversão significa o seguinte, é uma volta de 180 graus. Se você não mudar, nada muda. Agora, se você quiser a coisa certa, a coisa vai mudar. Agora, se você não quiser mudar, ter opinião própria, quer viver dentro do seu próprio legalismo, do seu mundo, aí você é um caso à parte. Entendeu? Então, ela sempre vai crescer porque ela é baseada na palavra. E a única regra de vida que nós temos é a Carta Magna. Não existe outro livro ou outra história que possa mudar isso. Ou você crê na Bíblia e muda a sua vida, ou você vive do jeito que você quer, aí você vai parar onde você não pensa. Entendeu? Esse é o jogo. Pastor, entrando nessa linha teológica, daí a qual o senhor já abriu o caminho e que eu também ia conduzir para esse lado, no que um cristão evangélico, um crente, e daí particularmente um assembleiano, como o senhor falou, no que ele crê? É a Bíblia tão somente? Tem algo além, né? Tem até uma discussão se só a Bíblia que é toda a palavra de Deus, ou se tem algo além dela, tudo mais, né? E quem seria Deus, Pai, Filho, Espírito Santo? Essa ideia de trindade também vai aparecer muito forte no cristianismo e no protestantismo, né? E imagino que dentro da denominação que o senhor defende também, né? A ideia da trindade, a Santíssima Trindade. Como entender esses arquétipos aí? Vamos assim por parte. A primeira parte que o senhor colocou foi no que um cristão, um protestante, um assembleiano vai acreditar? No que ele crê? Qual é a sua base de fé? Isso, exato. Em Romanos capítulo 10, verso 8 e 9 em diante está dizendo que a fé, ela vem por intermédio, através do ouvir, e ouvir a palavra de Deus, né? Se em teu coração crer, né? Você aceitar, se você crer, se você acreditar, então você vai dali para frente, ou de hora avante, vai pautar a sua vida, a sua cultura ou regra vivenciada através da Bíblia. Porque eu não saberia dizer o percentual hoje. Hoje tem mais de 35 mil religiões no Brasil, só no Brasil, né? Isso, exatamente. Tem religião para todo gosto,
para todo pensamento, para toda ideia. Então tem os livres pensadores, né? E assim tem os que são que não acreditam, e os ateus, né? Porque a gente também respeita, porque existe o livre-arbítrio. Cada um tem o direito de acreditar, de fazer do jeito que acha. As pessoas nascem sem conhecimento nenhum, elas vão vivendo um pouco e vão criando dentro de si sua própria cultura, e elas acham que elas podem, por si próprias, se autorreger e fazer, viver e determinar do jeito que elas acham que são. Mas não é assim, tem regras. A Bíblia está aí para ser seguida. Então você ouviu a palavra. Primeiro você ouve a palavra, o Espírito Santo entra. A parte do Espírito Santo é convencer você, para você crer, para você acreditar naquilo que você está lendo, né? Que infelizmente muitas pessoas não acreditam na Bíblia, né? Eu não sei no que elas acreditam. Se não acreditam na Bíblia, então eu não sei no que elas acreditam. Se bem que está bem claro agora, Roma, as últimas determinações de Roma é que a Bíblia ficou obsoleta, não serve mais. Já está sendo compilado um outro livro que é para reger as nações, né? A gente vai entrar nesse isso assunto. Faz parte de um império mundial, pensamento, filosofias diferenciadas. Entendeu? Eu, pelo menos, estudo a Bíblia há 44 anos e não vejo um outro manual, enfim, que eu possa me reger. Então, você lê a Bíblia, você acredita, você só tem que pôr em prática. Se você fizer certinho, vai dar certo. Se você não fizer certo, nunca vai dar certo. Você vai ser apenas um cristão de fachada. O pastor, o senhor vai falando e os assuntos vão surgindo. Isso é normal. O senhor falou sobre a Bíblia e a sua importância, né? O senhor, até mais do que eu, sabe que na teologia existe uma questão da literalidade bíblica, né? Até que ponto ela pode ser lida literalmente, até que ponto ela não pode. Existe até a questão lá dos 7 dias da criação, se realmente foram dias cronológicos como nós temos hoje, que daí vai de encontro com o que a ciência fala, dos 4,5 bilhões de anos que a Terra aparenta ter, né? E aí alguns vão dizer que não é literal, mas assim é muito mais metafórico o que Moisés escreveu sobre a criação do que uma literalidade. Como ficar nesse ponto, né? O que na Bíblia é literal, o que não é, ou ela toda não é literal, ou ela toda é literal? Como entender? Porque é um livro extremamente complexo, né? A gente está falando aí de uma dezena de autores em milhares de anos escrevendo e depois compilando tudo num único livro, né? Exatamente. A história é que foram mais de 40 autores que a escreveram, entre eles pastores, filósofos, mestres como Salomão, grandes líderes, e isso juntou-se todo esse material, esse compêndio, assim podemos dizer, e formou a Bíblia, que na linguagem original é Biblião, que fala de 66 livros. Já começa a complicar, porque para a ortodoxia romana, essa Bíblia, alguns a têm tem 14 livros a mais, são os apócrifos, né? E para uma outra linha, que é a ortodoxa, por exemplo, os franciscanos é 14. Os ortodoxos é 7. Até os macabeus e por aí vai, né? Foi uma confusão muito grande, eles se reuniram numa data, teve briga, alguém pegou alguém pela barba, jogou fora, porque os livros espúrios e 14 a mais não aceitaram, ficou 7. Enfim, por fim, ela foi compilada com 66, né? Diversos autores, de uma forma literal, para quem lê ela como se fosse um livro, ela é um livro, não muda nada. Mas quando você lê ela no entendimento espiritual e o Espírito de Deus te ajuda, te dá a compreensão, você interpreta, né? Você entende, ela se auto-revela para você, é outra coisa, a história seria outra. Por exemplo, eu leio a Bíblia há 44 anos, que eu sou crente, eu leio a Bíblia, porque antes até então eu não lia,
todas as vezes que eu leio um texto, eu tenho lições novas, não pode ser igual. Porque se você ler um livro, o livro todo dia vai ser a mesma coisa que ele vai dizer. Mas a Bíblia, por exemplo, eu fiquei aqui 6 cultos pregando só sobre o filho pródigo. Toda noite eu falava de um assunto e agora é que eu estou em mais assuntos, sabe? E achei que o que ficou em casa é mais pródigo do que o que foi. E sabe, então a Bíblia, ela por si, ela se explica. Para os normais, ela é um livro comum. Para aqueles que buscam a ajuda do Espírito e entendem e aceitam, ela é inexplicável, ela é espiritual. Ela é a carta magna que é suficiente para atender toda a demanda da regra vivenciada. Tudo que eu ou você que está me ouvindo precisar, você tem resposta na Bíblia. Pastor, agora vamos entrar numa polêmica aí dentro da Bíblia. A Bíblia é composta lá do Antigo Testamento, hebreu e aramaico, e depois do Novo Testamento grego, e aparentemente muitos, até teólogos e filósofos, defendem ali que há uma incapacidade dos dois coexistirem. Né? A lei de Moisés e a graça de Jesus não tem como subsistirem juntas, né? Hoje, como que o senhor enxerga isso? Aquilo que está no Antigo Testamento, para um cristão, ainda é relevante? Ou é só tem um peso histórico, digamos assim? Porque, não sei se o senhor concorda comigo, mas a lei de Moisés ela era muito dura, né? Era bem pesada, né? E aparentemente Jesus é um personagem, um ser, um Messias muito mais amoroso, muito mais próximo do ser humano do que o que acontecia no Antigo Testamento. Isso é um debate que começa desde o início do cristianismo, né? Como que Antigo e Novo Testamento podem se correlacionarem? Então, isso aí é muito profundo. Precisamos pegar a teologia em alguns âmbitos, parâmetros, níveis. Começávamos de cima para baixo. Existem 3 mundos habitados. O primeiro é chamado o mundo de Deus, né? O mundo Elohim. O segundo mundo é o Ish, deixa eu lembrar, o Malar, né? E o terceiro é o Ish. O Elohim é o mundo de Deus, a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. É um mundo completamente difícil para entender, discutir esse tema é complicado. Aí vem o mundo Malá, que é dos anjos criados, os caídos, a terceira parte que caiu, os demais que permanecem. Aí vem o mundo Ish, que é o mundo dos homens. Esse mundo que iniciou com a formação dos 7 dias, como você já colocou, e um projeto. Para entender isso, você não pode pegar a parte do velho. Por exemplo, 4.000 anos, na forma direta, trabalhou Deus. Aparecia Jesus, sim, mas como anjo do Senhor, né? No singular, anjo do Senhor, se referia na forma indireta a Jesus. E também o Espírito trabalhava também indiretamente, quando numa porção dobrada com Elias, a Sansão, os homens eram usados pelo Espírito de Deus quando precisava fazer alguma coisa. Por exemplo, Sansão não era diferente de nenhum homem de hoje. O que fazia diferença é que o Espírito de Deus tomava ele, e aí então a coisa diferenciava. Mas de homem para homem ele não era diferente. Aí Deus encerra, quando Jesus entra na água, batiza, Deus falou: esse é meu filho amado, a quem me comprazo, daqui à frente, agora ele eu vi, agora é com ele. Ele pautou seu tempo, seu ministério em 3 anos, para alguns 3 anos e meio, e quando ele encerrou, ele disse: eu estou subindo, ascendeu aos céus, em Atos 2:11, lá em diante. Mas o Espírito aqui 40, no 50º dia, ele vai entrar a palavra Pentecostes, daqui a pouco, 50º dia, né, que é o 50, que é o Pentecostes, que é a origem dos pentecostais. Ele vai vir, vocês não ficarão órfãos. Então, Deus trabalhou 4.000 anos na forma direta, Jesus 3 anos e meio, subiu, e o Espírito Santo, que hoje quem está comandando nem é Deus e nem é Jesus. Jesus está sentado à destra do Pai. Hoje quem está comandando é o Espírito que está na terra. É por isso que quem blasfemar hoje contra o Espírito Santo, segundo a Bíblia, não terá perdão.
E essa dispensação do Espírito, liderada pelo Espírito Santo, é chamada de dispensação da graça, né? Da graça. Então, pega 4.000 anos, depois 3 anos e meio, agora mais quase 2.000 anos, que é para fechar um período de 6.000 anos, que fala das 7 igrejas do Apocalipse, que é a penúltima, que é que nós estamos vivendo, é Filadélfia. Alguns já acham que nós estamos em Laodiceia, né, que é o início do pré-tribulacionismo, do pré-arrebatamento. Nós estamos vivendo nessa época, que é o capítulo 24 e 25 de Mateus. Mas aí, depois da grande tribulação, vai vir um milênio, mais 1.000 anos. Então nós temos que pegar do zero. Onde é o zero? O zero é Adão, lá no Éden, Adão, e o final de 7.000 anos é no julgamento, juízo final, aonde as ovelhas serão separadas dos bodes. Uns vai para a vida eterna e outros vão para o lago de fogo. Então, as pessoas pegam em partes separadas. Se você tirar o velho, você não explica o novo. Se você tirar o novo, você não vai explicar o milênio. Quem vai estar no milênio, para ter uma explicação do projeto de Deus, que é 7.000 anos, e 7.000 anos, tem que pegar do zero, porque tudo que tem começo, tem meio e tem fim. Então as pessoas pegam no começo, outros pegam no meio, outros já quer pegar no fim, já quer entender Apocalipse, mas não entende. Por isso que ele é o alfa e o ômega, as duas, a primeira, o A e o Z do alfabeto grego, o alfa e o ômega, o A e o Z do alfabeto grego. Então você tem que pegar do Éden e encerrar no julgamento das nações, no grande trono branco. E aí dentro, tudo que tramitar faz parte do projeto, não dá para excluir nada daí. Ô pastor, ainda nessa perspectiva aí de teológica, sobre as escrituras e tudo mais, o senhor falou sobre o lago de fogo para condenar aqueles que serão, digamos assim, não aceitos ou que não quiseram aceitar a Deus e tudo mais. A gente tem um problema muito grande dentro da filosofia. Eu acho que todo cristão e crente já deve ter parado para pensar nisso também, que é, se Deus é bom, como que ele vai mandar um monte de gente para o inferno, né? Até que ponto existe pura bondade em Deus, benevolência? Porque a gente está falando de um pai também que vai condenar uma porção de gente a um tormento eterno, né? Isso é meio assombroso em certo aspecto, né? Muito bem, essa questão, é claro, diverge muito, porque dentro da filosofia, da ciência, do entendimento, da teologia, vocês têm uma ideia, o compêndio teológico é 53 doutrinas. E se você for estudar, começa com a doutrina de Deus e vem vindo, e a doutrina dos últimos tempos, aí entra a martiologia, tanatologia, é tanta coisa, certo? Então, essa linguagem do inferno, de fogo, enxofre, isso é uma linguagem figurativa, né? Não quer dizer que seja literal. No meu entendimento, não vai haver fogo lá, né? Essa é uma questão de, quando você vai puxar o símbolo do fogo e de outras coisas, você vai ver que isso significa, representa coisa. Por exemplo, o que é uma pessoa viver atormentada? O maior prisioneiro não é o que está aqui, né, nessa cadeia, esse presídio de segurança de Cruzeiro do Oeste. Esse cara, não, se ele pensa que ele está preso, ele não está. O maior preso é o auto-preso. É aquele que se prende dentro dos seus próprios pensamentos e não consegue se justificar. Aquela voz latejando na sua cabeça, dizendo: você é condenado, você merece. Quando olhamos para Deus nesse pensamento, a gente diz: não, mas Deus é cruel. Por que ele criou? Por que ele fez? Então aí está a lei da criação, tem norma, tem regra. Quando Deus criou tudo, ele disse: existe uma semeadura. Tudo aquilo que o homem semear, ele vai colher. Então, se eu conheço o que é bom, por que eu vou fazer o mal? Não, eu me autocondiciono, me gabarito, eu acho que eu tenho que fazer, porque não sei o que, se perde aos seus próprios olhos. É como Nabucodonosor, que achou que mandava, e Deus só para mostrar para ele, para o mundo: você vai ficar 7 anos comendo capim, você não manda nada, nem a tua vida não é tua, rapaz.
Agora, ele fez, colocou, permitiu. Você veja que, filosoficamente falando, dentro da biologia, quando um homem tem um relacionamento sexual com uma mulher, aquela fertilidade masculina corresponde a 680 milhões de células vivas. Essas células entram por um canal chamado canal de Falópio, vai para fecundar o óvulo, que na verdade o certo é fecundar um só. Aquele que fecunda, ele elimina todos os outros. Diz a ciência que se fosse colocar isso em vida, dava uma fila de 8 quilômetros com 11 de altura. Então aquele que chegou é o vencedor. Eu chamo isso de maratona da vida. Então aquele que vence, que é o que ganhou a maratona, esse camarada ele vem, mas ele não vem sem propósito, ele tem projeto. Se Deus não tivesse propósito, então Adão podia comer a maçã, o fruto lá, e ficava no jardim. Mas Deus falou para ele, não coma isso, dessa árvore você não toque. E na Bíblia está escrito por diversas vezes, tudo aquilo que o homem semear, ele vai colher. O homem vem, é permitido, ganha maratona, Deus permitiu, Deus faz tudo. O homem não tem nada, tudo que ele tem ele veio de Deus. E ele não consegue nem reconhecer isso. É uma ingratidão que não tem palavra para explicar. E faz uma semeadura que não tem limite. É uma pessoa que, até a filosofia diz, que você que é amante da filosofia, que quem vive só para si, quando morre faz um grande favor para o mundo. Não foi útil para nada, entendeu? Então, se Deus não julgar uma semeadura ruim no final, então Deus não tem palavra, nem caráter, e nem cumpre o que diz. Então ele não vai, isso não vai acontecer, porque Deus é fiel a si próprio. Ele não jura por ninguém. A existência de Deus e tudo que ele faz é por si próprio. Então, Deus não depende de nada para fazer alguma coisa. E Deus não é injusto. Os homens se perdem por si próprios, semeia coisa ruim. Tem gente aí fazendo e acontecendo, mas deixa, viu? Deixa que ninguém morreu ainda. Depois da morte é que vem o juízo. Depois de você morrer, aí vem a sentença. E se está pensando que Jesus vai ser igual a alguns que eu não quero citar aqui, brasileiros e dos demais eu não conheço, que por propinas e algumas coisas facilita, solta, deixa por... Eu não quero citar nomes, que nós estamos ao vivo e eu não quero criar problema. Mas com Deus não. Deus é o seguinte, se você fez, você vai receber por isso, galardão. Tem 5 tipos de galardão para você receber se você fizer certo. Se você fizer errado e prejudicar os outros, você vai pagar. E tem gente que vai para o lago de fogo e enxofre. E é merecido, porque só fez o mal. Por exemplo, se uma pessoa estrupar sua filha, um camarada estrupou sua filha, como é que você vai julgar esse camarada? Eu quero que ele morra. Se ele tinha tantas mulheres ao seu favor, pega um adolescente, estrupa na rua, é sua filha. Quando é dos outros, você não liga, mas é sua filha, e agora? O que é que você vai fazer? Eu quero o pior castigo possível para ele. O doutor está falando aqui, ó. O pior castigo, o melhor advogado, o pior castigo, se tiver um cubículo onde ele possa nem ver o sol, sim, põe ele lá. E por um tempo até ver se ele... Então, se eu como humano faço esse julgamento, agora imagina Deus que disse que a lei da semeadura tem que ser cumprida e vai cumprir. Eu só não quero que cumpra na minha vida. Ô, pastor, pelo mal, né? O senhor falou a questão do bom e do mal e que realmente cada um vai ter a sua sentença. E quando a gente se depara, por exemplo, com pessoas que são maravilhosas, são boas, fazem o bem, ajudam o próximo, que são bons pais, bons filhos, bons funcionários ou empregadores e tudo mais, mas eles não aceitaram Jesus, por exemplo. Né? O cara, digamos, é ateu, é agnóstico, mas ele é um ser humano maravilhoso. Nesse caso, o senhor acha que Deus também enviaria ele para um tormento eterno só por não ter aceitado Jesus, mesmo sendo um ser humano maravilhoso e só fazendo o bem? É bem complexa a pergunta. A teologia define assim: o julgamento de todas as nações será feito através ou por intermédio de 7 livros. Os judeus, por exemplo, eles vão ser julgados pelo livro da lei, porque eles têm um privilégio a mais. Eles, dos 5 tipos de filhos que Deus tem, eles são filhos por promessa. Eles só têm que cumprir a regra. Se eles não cumprir, vão ser julgados pelo livro da lei. Mesmo sem aceitar Jesus? Mesmo sem aceitar Jesus, aceitando ou não aceitando, eles vão ser julgados pela lei.
Agora as demais nações, por exemplo, nós não somos filhos por promessa, nós somos filhos por adoção. Até tem gente que diz, eu sou filho de Deus. Ninguém que nasceu depois de Adão é filho de Deus. O único filho de Deus por formação é só Adão. Quem nasceu de Adão, da genética adâmica, é filho de Adão. Não é filho de Deus. Filho de Deus no Velho Testamento refere-se a anjos que foram criados por Deus, né? Então Deus tem 5 filhos. Os anjos que foram criados, Adão que foi formado, né? Deixa eu ver se eu vou lembrando aqui. Jesus que é filho por geração, os judeus que é filho por promessa e nós que somos filhos por adoção. É 5 tipos de filho. Mas vamos dizer assim, vamos pegar no Brasil. No Brasil tem a Amazônia, tem uma tribo lá que nunca ouviu o Evangelho. Esse camarada morreu, mas lá o cacique morreu, ou alguém lá, e vai chegar o dia do juízo final. Aí Jesus vai chamar a atenção dele para o juízo final, ele vai estar lá em pé e tal e tal. Jesus vai passar as regras do julgamento para ele. Ele vai dizer, não, eu vivi na Amazônia, Jesus, eu não escutei. Agora o STF foi culpado. Proibiu os missionários que irem lá. Não quer que vai avião, não vai ninguém lá. Pensa que responsabilidade que o STF está assumindo. Eu não queria estar no lugar do STF. Né? Proibiu, quer jogar os índios tudo no inferno. Essa é a visão que eu estou tendo dele, sabe? Mas aí existe um livro entre esses 7 que é chamado Livro da Consciência. É o 7º livro. Então interpreta-se assim. Se você viveu numa tribo, num lugar, não foi alcançado pelo Evangelho, não ouviu a verdade, mas dentro daquela etnia, independente de que etnia seja, tinha regra, tinha norma, tinha disciplina, e você foi um cara coeso na regra, na norma, exemplar. Você semeou só o bem. Você não pode ser condenado. Então, a teologia defende que esse livro, que é o livro da consciência imaculada, esse livro dá direito a uma autodefesa do cidadão que, mesmo não conhecendo as regras, ele fez tudo o que era para fazer certo. Porque Deus não tem prazer em condenar ninguém. A condenação nem é Deus que condena, o homem por si se condena. É ele que quebra, infringe as regras, as normas, ele é abusado. Por exemplo, só para vocês terem uma ideia, eu vou falar aqui um pouco forte, mas, por exemplo, o mundo animal tem regra, até para procriar. O homem é o único com a mulher que não segue regra. Se eles for para procriar, eles procriam todo dia. Então, eles não têm regra. Então, o mundo animal, todo mundo tem limite, o homem não tem. Por si próprio, ele quebra as regras. Então, esse julgamento vai ser feito dentro do livro da consciência. Quem fez bem, fez certo, cooperou, semeou coisa boa, Deus vai abraçar ele, com certeza. Ô pastor, ainda falando de teologia, e aí entrando numa parte polêmica, mas que sem dúvida é uma das que o pessoal mais tem dúvida e também é sempre motivo de crítica, que é a teologia da prosperidade. Né? A ideia de que o tanto de capital ou de dinheiro que você tem, fortuna, ou o que quer que seja, é o tanto de presença de Deus que você tem dentro de si. Né? Uma pessoa pobre, lascada, miserável, é porque ela não tem Deus. E uma pessoa bem de vida, com um bom emprego, uma boa conta bancária, um bom carro do ano, é uma pessoa que tem Deus. Ela só tem isso porque tem Deus. Eu acho um pouco esquisito, porque se a gente olha para Jesus, para o apóstolo Paulo, por exemplo, a gente vê vidas extremamente miseráveis, humildes, para dizer o mínimo, né? E hoje, década de 80 para cá, principalmente a década de 90, que fica muito forte, a gente vê muito isso, a ideia da teologia da prosperidade, que faz uma ligação quase sine qua non de presença de Deus na vida do indivíduo com o dinheiro também na vida do indivíduo. Como que o senhor enxerga esse tipo de teologia? Essa teologia, até eu fiz uma anotação rápida aqui, o pai dessa teologia é o Ezekiel William. Essa teologia foi fundada em 24 de 4 de 1867 em Nova York. Né?
um pensador, um alto filósofo, um pensador, e talvez por pensar que por ele ser muito próspero, muito abençoado, é porque tem 3 níveis, né, de vida. Tem a baixa, a média e a alta sociedade, né? Então, a alta não é melhor do que a baixa, na minha visão, porque uma depende da outra. Se todo mundo fosse rico, quem ia ser empregada doméstica? Quem ia juntar o lixo de madrugada nos caminhões? Então, quando Deus fez, ele fez tudo certo. O problema é que os homens, os que estão da alta, eles não querem baixar para a média. Os que estão da baixa querem subir para a média. E os da média querem subir para a alta. Então, às vezes, não consegue, não tem condições, usa o cartão. Você vê hoje o que tem aí de mulher que vai no shopping. É da baixa, mas ela quer ser chique. Não adianta. Quem é baixa, é baixa. O problema não é ser da baixa, nem da média, nem da alta. O problema é gerenciar bem, viver bem dentro do patamar que você foi chamado. Deus chamou certo. Não adianta querer colocar uma pessoa que foi chamada para juntar o lixo de madrugada, os cachorros aí andar correndo atrás dele, às vezes são até desprezados por algumas pessoas porque não cheira bem, e pensar que o outro da alta nem olha, mas ele só come, joga o lixo, às vezes até vômito no tambor, mas daí o da baixa vai lá e junta de madrugada, entendeu? Aos olhos de Deus, ninguém é melhor do que ninguém. Isso é a parte funcional do sistema. Esse camarada chamado de Ezequiel William, por ser da alta e achar que tudo dava certo para ele, uma outra coisa, tem que ter os ricos, porque é os ricos que vai ser patrão. Se não tiver o rico para dar emprego, para ser o patrão, por que Cruzeiro tem dificuldade de sobrevivência? Não tem uma empresa forte que gere emprego, uma indústria. Então as pessoas se formam aqui, a maioria tem que ir embora, deixa o pai, deixa a mãe, a separa e vai buscar refúgio de sobrevivência. É um doutor aqui, não tem causa para isso, sabe? Então a vida, Deus fez a coisa assim tão atrelada, tão bonita, tão linda. Esse camarada, porque ele é da alta e tudo dá certo, porque depois que está na alta, tudo dá certo. Eu vou fazer uma analogia até muito ruim, talvez você fique até meio chateado, mas eu sou real. Por exemplo, tem pessoas que ela fica chateada porque elas estão muito obesas. Mas elas investiram tanto nesse corpinho para chegar nesse nível e agora estão chateadas porque agora o corpinho está demandando, ele precisa de alimento, de energia, ele não pode comer como se fosse um corpinho de 40, 50, ele está com 100 e pouco. Então, quando a pessoa está na alta, tudo dá certo, vem renda de todo lado, ele ajuda. Então, criar dentro de si uma filosofia que ele é próximo, que ele é melhor do que os outros, isso é um em si mesmado, uma pessoa arrogante, que não vai chegar a lugar nenhum, igual aquele da parábola do capítulo 16 de Lucas, que o rico e Lázaro. Lázaro morreu, foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. O rico morreu, foi sepultado lá no Hades. Ele estava do lado do Hades, do lado do ruim, e eu olhei os olhos, o pobre estava, o mendigo estava do lado bom. Aí ele ficou chateado. Aí Abraão disse para ele, clamou para Abraão, mas você abusou. Esse rapaz estava lá, você não dava um prato de comida para ele, os cães iam lamber a chaga dele. Agora ele está aqui desfrutando o que ele merece e você está aí, ó. Você está vendo? Então essa teologia da prosperidade, isso é uma furada, isso não é bíblico. Tem sim, a teologia da prosperidade biblicamente está em Deuteronômio 28, o sermão do Monte Ebal e do Monte Gerizim. Do Monte Gerizim diz o seguinte: a forma de prosperar é o seguinte: se você estiver no campo, onde você estiver, se você obedecer a Deus, temer a Deus, fazer certo, honrar, ter uma semeadura boa, aonde você estiver, a bênção vai para você. Agora fique sabendo que essa bênção vai dentro do limite do seu patamar. Você foi chamado para ser pobre.
E a Bíblia diz, você é pobre, mas enriquece muito, porque você é pobre, tem moral, vive bem, tem regra. O que adianta ser um rico que, além de ser rico, ainda empobrece os outros, rouba tudo que os outros têm? Então não adianta. O que você quer? Ser um rico, um pobre abençoado dentro do seu patamar, ou um rico que toma tudo dos outros, usurpa tudo e vive na gordura, da luxúria, os 7 pecados capitais, dentro da luxúria, começa com orgulho, por aí vai. Então a prosperidade é furada, interpretação própria. Quem está dentro do patamar, agora, por exemplo, você é muito próximo, porque se você é pobre, você é próximo, sempre a pobreza. O pobre é igual o arame e a ferrugem. Onde ele vai, o arame vai, a ferrugem vai atrás. Então você pode ter certeza, se você vai, a pobreza vai atrás de você. Mas não é problema. E a pobreza é um patamar que você foi chamado para desempenhar, viver dentro dela. É viver bem. Eu, por exemplo, sou pobre. Vai ver se eu não sou feliz. Não tenho depressão, 230 de serotonina, eu sou mais alegre num velório do que muita gente numa festa. Então, eu não dependo de dinheiro nem de riqueza para ser alegre. Então, eu já acostumei, eu fui chamado para isso, estou desempenhando meu papel. E tenho certeza que um dia que eu morrer para alguém, eu vou deixar saudade. O pastor rico vai para o céu. Jesus disse que é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha, o que é algo impossível, do que um rico ir para o céu. A riqueza é um pecado? Você é rico porque explora o outro e tudo mais. Acaba sendo uma condicionante de condenação, ou tem como ser rico e também ir para o céu? Olha, você me fez uma pergunta difícil. Riqueza e céu não tem nada a ver. A riqueza é da terra, céu é o céu. Céu para os ricos de espírito, né? A riqueza na terra, ela é complicada. Quando Jesus disse é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico se salvar, não é que o rico não possa ir para o céu, porque na Bíblia teve muitos ricos. Ninguém foi rico igual Salomão, igual Jó. O homem mais rico da história, de toda a história da Bíblia, foi Adão. Por quê? Ele foi lançado no jardim, tudo aqui era dele, ninguém tinha escritura de nada. Desde vaca, tudo que ele botou o nome, botou certinho. Você olha para a vaca hoje, você diz assim, poxa, mas ele acertou essa vaca. Tem uma cara de vaca mesmo, você sabe, esse burro tem uma cara de burro. Esse cara foi o cara mais rico, entende? E ele se perdeu, e era o mais rico, se perdeu. Já começou lá o problema, porque daí ele pegou e desobediência, com toda a riqueza. Então eu interpreto assim, dentro de uma filosofia própria minha, o inferno está cheio, está superlotado de gente rica e bonita, e o céu de pobre e feio, entendeu? Por quê? Porque o pobre e feio, ele não tem alternativa, então ele abraça com Jesus e ele luta para ter uma vida melhor na eternidade. O rico, ele em si mesmo e acha que pode fazer tudo e que ele é o dono de tudo, e ele se deixa vencer pelo assédio da cultura da riqueza. Olha, é duas coisas perigosas, beleza e riqueza, as duas coisas mais perigosas. Eu agradeço a Deus que eu não sou bonito, eu já ganhei 50% da vida eterna, só pelo fato de eu não ser bonito, ser um modelão diferente. O assédio em cima de mim é 50% a menos. Eu tenho pena de quem é muito bonito. Se for rico, aí dobra. Então, aguentar ser bonito e ser rico é um assédio, e o ser humano, ele, na maioria das questões pessoais, ele não está aclopado, seguro, para vencer essa demanda. Ele vai acabar cedendo, e onde é que ele vai parar? No inferno. Ô, pastor, eu queria falar um outro assunto ainda que também é polêmico, né? Em 2018, a gente teve as eleições presidenciais, a gente teve muita atuação do Ministério Público em várias igrejas, pois acabaram fazendo realmente um palanque eleitoral nos púlpitos, nos altares, de várias denominações, obviamente, não estou falando aqui da Assembleia, falando de várias denominações, e o Ministério Público Federal teve uma enxurrada de denúncias e investigações, pois aconteceu muito isso, né? As igrejas se posicionando politicamente, né? Religiosos endereçando voto para os fiéis e tudo mais, dando voz para candidatos dentro de templos e tudo, que até vai contra a lei eleitoral, que
proíbe isso, porque e tudo mais, não vou entrar no fato, na questão jurídica aqui. Assim, política e religião deveriam andar de mãos dadas, como aparentemente estão aqui no Brasil, ou deveria ter um certo limite, um certo distanciamento? Porque, por exemplo, o cara vai lá e fala, esse aqui é o homem de Deus, vota nele, daí ele vai lá e pisa na bola, daí você acha que é Deus que está pisando na bola, porque ele é o enviado de Deus, e acaba tendo até problemas dessa natureza, sem contar os outros problemas sociológicos da questão política e religião andando juntas. Olha, eu quero ser breve por causa do horário, não sei quantos minutos nós ainda temos. Não, pode falar. Mas essa política, isso é tão complicado que isso começou no céu. Quando Deus criou o segundo mundo, que é o mundo malar dos anjos, não se sabe, foi miríades e miríades de anjos. E esses anjos começaram a tramitar, inclusive o Lúcifer, e viu que mandar, que o poder era muito bom. E ele criou uma política, eu não vou citar sigla nenhuma, vocês podem pensar que eu estou, né? Essa briga lá de cima, e ele começou a fazer uma campanha entre os anjos, uma política, marquetar, ele é um grande marqueteiro, e a Bíblia diz historicamente, dentro da teologia, que ele conquistou a terça parte dos companheiros. E como Deus, no seu projeto, precisava ver essa maneira, porque Deus fez tudo e deixou o livre-arbítrio para ver até onde que Deus é sábio, né? Ou melhor, Deus é a própria sabedoria, Deus não é sábio, Deus é a própria sabedoria. Eu defendo também dentro da filosofia que Deus não existe. Deus não existe, ele não pode existir porque tudo que existe, existe nele. Então ele é a própria existência, né? Ele é a própria existência. Tudo existe nele. Tudo existe, né? nele. Ele existe por si próprio, ele não depende de nada para existir. E se ele quiser fazer, a Bíblia diz, ele só depende de querer. Se ele disser, haja, faça, esse verbo bara, então vai acontecer. Deus é Deus. Essa política começou de lá, eles viram que era bom mandar e tal, consequência disso, a terceira parte veio para baixo e começou a política. Daí foi, pois ele não se contentou em ser jogado, levou a política para o Éden. Lá ele já conquistou, marketou Eva, que era incauta em cultura, principalmente política, né, de governo, fez a coitada comer o fruto, né, e ela, não pode dizer que ela, Paulo não deixa ela barato para ela não, que ela foi desobediente, ela não, mesmo não tendo conhecimento de causa, mas ela foi desobediente. A guerra começou lá, foram expulsos, e essa briga que vem do céu é um querendo mandar, outro é a briga pelo poder. Então, essa questão religiosa, queira ou não queira, eu vou dizer uma coisa, vocês são religiosos, talvez até me ignorem. Nós temos uma briga, nós queremos o comando, nós queremos mandar, nós os crentes. Nós queremos mandar, mas em função assim, para nós queremos que todo mundo seja evangélico, seja crente, faça o bem, que a vida seja outra, que é maravilhosa, um mundo que é um mundo abençoado, isso é bênção. A Bíblia diz que é uma bênção, né? Agora, essa outra política dos que não conseguem querer isso aí, eles não querem assim, eles querem que tudo seja diferente, é outro mundo. Então eles querem mandar. E quando chega na política, os evangélicos têm moral, porque eles têm cultura, têm vida, vai jogar pedra no evangélico. O camarada só tem uma mulher, não é prostituta, não é bandido, não é ladrão, não é bêbado, não é maconheiro, não é outras coisas que eu não posso falar aqui, entende? Então eles não têm assunto para bater contra os evangélicos. Então os evangélicos chegaram com uma cultura boa, estão implantando e eles não aceitam. Então eles querem que os evangélicos sejam extintos, sejam fora. Agora já não quer deixar mais evangelizar os índios, mesmo que índio não vota, não sei qual é o interesse deles. Índio não vota, pelo menos lá na Amazônia, né? Não vem aqui votar, né? Ninguém quer ser presidente de índio, entendeu? É um problema sério, essa guerra, porque quer mandar, porque tem uma profecia que vai se cumprir agora no milênio, que o mundo será um governo só. É o anticristo, o falso profeta, a besta, vai ser um governo só, uma moeda só,
E em torno disso tem tanta especulação, mas vai se cumprir porque a Bíblia diz que vai se cumprir. Então hoje estão querendo saber quem é a besta, se ela já está atuando, se é fulano, se é Beltrano, a moeda já está prensada. Então estão querendo derrubar todo o sistema para ter um governo único. Esse Covid mesmo que na minha cabeça foi feito, esse vírus, para arrebentar com as grandes lideranças, porque a ciência diz que os grandes líderes de destaque, a melhor idade é de 60 a 70. E a segunda é de 70 a 80. Essa é a parte que, mesmo apesar dos desgastes físicos, mas o homem está preparado, vivido, credenciado, estabilizado, seguro. E se você quiser provar isso, você liga para as maiores empresas do mundo e vê quem está na frente liderando, quantos anos tem o sucesso. E é tanto que quando esses caras morrem e deixam para os filhos vão lá e acabam. É um tipo Nero, que disse que era bom, com 33 anos, mandou meter fogo em Roma e culpou os cristãos. Né? Não adianta ser jovem. Jovem é bom, tem força, mas não tem o conhecimento de um camarada de 80, um cara sadio, de uma mente fértil. Então, esse Covid veio para matar todos os grandes líderes. E você vê que limpou mesmo. Na Assembleia de Deus mesmo, nós perdemos mais de 100. Os melhores, mais conceituados, os maiores do ranking nacional, o Covid levou. Por quê? Eles querem enfraquecer o sistema, porque para vir novas lideranças, essas novas lideranças se vendem, barganham, e aí o sistema mundial entra e vai comandar, porque daí vai se cumprir a Bíblia, um só líder a nível de mundo. Você vê que nos países aqui circunvizinhos já é um governo só. Não tem nada, não tem religião, não tem nada aí já. Né? Eu não vou nem citar país aqui, porque. Então é um projeto também que está se cumprindo. O Brasil é um dos únicos que ainda está resistindo, mas não vai muito longe também. Quem viver nos anos 2030 vai ver que a coisa já pegou. Primeiro que está todo mundo quase perdido. 35 mil religião, filosofia e tanta coisa, prosperidade e cura, e as teologias de evidência, louvor, prosperidade e libertação. São as três mais badaladas hoje. Todo mundo quer ser curado, quer ser liberto, quer louvar, mas mudar de vida não quer. Ser crente, mudança não quer. Quer bênção, quer... Agora você vai lá na igreja e eu oro por você, prosperidade. Você vai prosperar, eu vejo um carro novo, eu vejo uma casa, e pá. Mas aí vai contra a Bíblia está dizendo que não é assim. Você não muda nada. Deus vai te dar um carro novo, se tu está na prostituição, tu não larga da maconha, da cachaça. Como é que Deus vai te abençoar? Para, tipo, dizer assim, te mata logo de uma vez, pega esse revólver aqui, te mata, te acaba de uma vez. Então lá está dizendo, para prosperar Deuteronômio 28. Tema a Deus, ande na presença de Deus, execute a palavra, viva a palavra, seja correto. A minha bênção vai te alcançar onde você estiver. A prosperidade é essa, você ser correto, certo, perfeito. Agora você quer andar de qualquer jeito, só quer a finança, bênção. Você é inteligente demais, pelo amor de Deus. Quer chupar sua melancia, não joga nem a casca no lixo, pelo amor de Deus. É muito inteligente. Boa tarde, pastor. Boa tarde, queridos ouvintes. Pastor, voltando só em uns 5 minutinhos aí de um tópico que o senhor comentou, é sobre o desfavorecimento aí, que eu também tenho essa metade do desfavorecimento, né? Isso não acontece também dentro das igrejas, pastor? Porque assim, o nível de ostentação que nós estamos vivendo aqui fora, eu acredito que a gente não sofra tanto dentro da igreja. Mas isso não acontece também com o melhor cantor, o melhor pregador? Não existe essa coisa de benefícios a mais para essas pessoas que são mais favorecidas, vamos dizer assim, dentro da igreja? Olha, o que eu posso dizer para você é o seguinte, eu estou há 44 anos no sistema. É uma questão de cultura, de geração. Ninguém me diz para mim que as gerações que passaram, os grandes líderes religiosos, eram igual aos de hoje. A ostentação é grande, as mudanças são muitas. A maioria não consegue acompanhar a verdade, a sinceridade. Barganham, fazem negócio. Então, depois que apareceu o genérico, começou o problema. Você vai lá, esse remédio original é 100 reais, esse genérico aqui é 30. Faz o mesmo efeito? Faz. Então eu vou levar esse genérico. Você leva o genérico, toma esse genérico, efeito placebo, nunca dá nada.
é só uma placa de laboratório. Então hoje é muita marketagem, as pessoas estão usando o talento, a capacidade. É como se eles fossem uns artistas, estão negociando o dom. Acha que canta bem, toca bem, prega bem, então eles estão barganhando isso aí, estão negociando. Porque os do passado, eles não pregavam por dinheiro, não cantavam por dinheiro, não marketavam. Hoje o camarada entra aí nos grupos, esse Face está rodando, bombando, e bota cartaz e anúncio, eu sou isso, eu sou aquilo. Tem até gente ensinando a profetizar. Apareceu uns malucos aí agora ensinando a profetizar. O que é isso, meu? Que degenera. Isso não é nem genérico, mas sei lá o que seria isso aí. Precisa arrumar um outro tema aí. Veneno já. Talvez é um veneno, sei lá, meu. Então, se é que eu entendi bem a pergunta, essa sim. Depreciação, esse prejuízo, o que é que o diabo está querendo fazer? Ele está querendo generalizar tudo no mesmo nível, colocar no mesmo nível, no mesmo patamar, ao ponto de ninguém acreditar mais em ninguém. Aparece um maluco aí, que eu não vou citar nome, é problema esse camarada, jogando pedra em todo mundo, Agora, o camarada abriu lá uma igreja fundo de quintal, o camarada nunca prestou, já passou por 4, 5 casamentos. Ele acha que ser pastor e fazer oferta está dando muita vantagem, está tendo muito lucro. E isso os barganhadores da fé. Você não vê Balaão no Velho Testamento, que ia até bem, mas daí começaram a dar presente para ele profetizar a favor. Ele pegou e foi. E por conta disso, Deus acabou com o ministério profético. Não tem mais o profeta de ministério. Hoje tem o dom da profecia, que pode ser... alguém pode receber, se buscar com zelo. Mas lá era o profeta. Então eles começaram a negociar. Então hoje é genérico, é interesse, todo mundo querendo abrir uma igrejinha de fundo de quintal... E todo mundo, a religião, ela se tornou assim um comércio, sabe? Um comércio. E ninguém sabe quem está certo, quem está errado, se não prestar muita atenção. Agora, essa geração já tem uma tendência de querer as coisas fáceis. Então, faz fácil, chega lá, já está tudo... Isso é igual Jesus entrou no templo com as orrague, os camaradas estavam... O pecador, ele tinha que trazer, se ele viesse 1000 quilômetros de distância oferecer o sacrifício, ele tinha que trazer a ovelha certinha, sem defeito. Chegava, tinha pia, ele lavava, preparava a ovelha, tosquiava, para daí apresentar ao sacerdote. O sacerdote especificar, não, essa paz tá boa, apresenta o sacrifício, seu pecado. O príncipe pecador tinha que trazer um bode preto, vinha arrastando esse bode, e tá passando vergonha, todo ano os caras tinham que trazer esse bode. Aí os caras falaram o seguinte, vamos pegar aí as ovelhas, bode preto, vamos lavar, ajeitar, deixa tudo aqui no pátio, no curralzinho aqui. O adorador vem, quando ele chega aqui já está prontinho, ele só compra e já oferece aí classificado. Aí Jesus expulsou eles e disse, vocês estão invalidando o sacrifício. Então a maioria quer ser crente, é status, eu sou evangélico, mas toma uma cerveja, tem uns relacionamentos extra, quem sabe uma maconhazinha, esse arguilha, né? Narguilha, que eu não sei quem foi o Satanás que inventou isso aí, essa fumaceira, já não chega. Se você que fuma esse narguilha aí, e você pegar o Covid, você vai se ferrar, teu pulmão tá tudo enfumaciado, então você vai se ferrar com esse demônio aí, isso veio do inferno. Então, as pessoas querem facilidade, querem ganhar o céu de graça, então a coisa banalizou e não pode ser diferente. Ah, mas o pastor lá dentro no YouTube, isso é normal, no fim é assim mesmo, o fim. E a Bíblia diz que o escândalo é necessário, mas ai por quem vir. Quem fizer esse escândalo aí, a semeadura que falamos agora há pouco, você viu? Vai pagar caro, dizer que é crente, que é pastor, que é isso, que é aquilo. E tá só, genérico, não tá nem... É só interesse pessoal. Até onde vai o jogo de interesse do ser humano, hein? Você que está aí, avalia para você.
Pastor, infelizmente, a gente já conversou, quer dizer, infelizmente não pela conversa, mas infelizmente porque o tempo já se esgotou. A gente, por incrível que pareça, já conversamos mais de 1 hora. Meu Deus, Mais de que 1 maravilha, hora. que maravilha. Passou rápido, o assunto foi muito proveitoso, foi muito bom, demais mesmo. Já deixo o convite aberto aqui para um outro dia, quando o senhor tiver disponibilidade, tiver vontade, desejo. Estamos aqui com os microfones abertos para mais uma conversa sobre outro tema que seja, que seja agradável para o senhor também estar falando. E como eu falei, quando o assunto é bom, 1 hora passa voando, né? Passou verdade. voando. Pelo menos para mim não foi nem um pouco cansativo, foi muito bom ouvi-lo também. Assim, se o senhor quiser falar as últimas palavras antes da gente encerrar, e de novo, muito obrigado pela sua participação, pastor. É um prazer para mim estar aqui, ter sido alcançado pelo seu mirar. Não sei de que forma recebeu as informações de que eu existo. E eu agora sou real, estou aqui sempre fui, né? Continuo ela aqui em Cruzeiro. Desculpa aí. E nós estamos juntos aí numa parceria, vocês aqui na rádio, eu ali na igreja. E a hora que precisar de mim, me manda aí uns dias aí a matéria que você quer. Mas é bom nós tramitar só em uma matéria, porque uma matéria só, dependendo da matéria, essa hora vai ser pouco para nós conversar, com certeza, avaliar essa matéria. E espero que você que está nos ouvindo aí, apreciando, tenha tirado algumas lições e tenha extraído alguma coisa boa, porque tudo aqui é para informar você o melhor para você. E olha, deixa eu deixar para você uma filosofia, já que o doutor aqui é filósofo. A filosofia diz o seguinte: se você fizer certo, vai dar certo. Se você fizer errado, nunca vai dar certo. Essas coisas, se um é um dia, o outro é a noite. Então, quer ser abençoado, quer certo, faça certo. Ah, mas pastor, é tão difícil fazer certo. Ah, então você não quer pagar o preço, né? Como é que pode ser abençoado sem pagar o preço? Você tem que trabalhar para comer. Agora, você quer comer de graça ou entrar por outros caminhos que eu não vou dizer, que eu não quero machucar você? Fica em casa o dia inteiro dormindo, aí de noite você sai fazer algumas coisas diferenciadas para sem preço, sem nada e usufruir. O que você está fazendo? Que tipo de cabeça é essa? Então faça certo que vai dar certo. Quem está preso ali no presídio é porque fez tudo errado. E se sair de lá, se você disser hoje, olha, vocês vão sair tudo, todo mundo aqui vai ser livre, e se vocês fizerem certo daqui para frente, nunca mais vocês voltam para cá. Não vai uma semana, a maioria volta tudo para lá de novo. Eu não entendo isso. Errar uma vez é normal, agora 2 vezes, 3, eu não entendo. Não entendo, eu tenho dificuldade. Então, Deus abençoe vocês, estou junto aí, precisando de mim, espero ter sido útil. E assim que precisar, nós estaremos voltando aí. Essa é a palavra do pastor Paulo. Visite-nos ali, Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Avenida, na Praça de Carlos de Boi, em São João, 1189, né? Culto às terça-feiras, 19h30, domingo às 19h e quinta-feira às 19h30. Escola dominical, domingo às 10 da manhã. Estamos ali. Quiser conversar com o pastor Paulo, até queimar uma carne, não faz diferença. Você leva a carne, leva as coisas. Eu estou te esperando. Né? Pessoal, muito obrigado a todos. Até a próxima e tchau.